Olá pessoal, meu nome é Beatriz Oliveira, sou graduanda do curso de farmácia pela Universidade Federal de Sergipe, Campus Lagarto, e também sou monitora da disciplina de Orgânica 1. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre a nomenclatura das estruturas orgânicas. Antes da gente falar sobre a nomenclatura em si, a gente tem que saber quem dita as regras dessa nomenclatura. E quem faz isso é a IUPAC. A IUPAC ela é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Ela é a autoridade que vai ter o padrão de química digital, de nomenclaturas, terminologias químicas, incluindo a nomeação de novos elementos da tabela periódica em métodos de padronização, medição e em peso atômico. Então, agora dando início à introdução da nomenclatura das estruturas orgânicas, a gente vai seguir algumas etapas, para conseguir chegar ao final da nomenclatura em si. Essas etapas são: identificar a nossa cadeia principal, identificar e nomear os nossos substituintes, numerar a nossa cadeia principal, atribuir um localizador a cada um dos nossos substituintes e distribuir os substituintes em ordem alfabética. Aqui embaixo a gente tem um exemplo onde a gente destaca a nossa cadeia principal, destaca os nossos substituintes e ao final a gente constrói uma nomenclatura. A gente vai seguir cada uma dessas etapas nos próximos slides. A nossa primeira etapa é escolher a nossa cadeia principal. A gente vai selecionar a nossa cadeia principal, escolhendo a maior sequência de carbonos que a gente conseguir. Ou seja, a gente vai começar a numerar os nossos carbonos pela extremidade e a gente vai tentar conseguir o maior número de carbonos possíveis nessa sequência. Então, vamos lá. Nesse exemplo, a gente começando pela extremidade, a gente vai começar com 1, 2, 3, 4. Perceba que no 4 a gente pode ir para cima ou a gente pode continuar. Se a gente for para cima, a gente vai ter 5, 6 carbonos. E se a gente continuar, a gente vai ter 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perceba que nessas outras regiões eu também podia vir para baixo, mas eu ia sempre acabar parando em uma extremidade. Aqui eu teria 6 carbonos, aqui eu teria 8 carbonos, só que eu consegui encontrar uma cadeia com 10 carbonos. E esse é o meu objetivo, encontrar a maior sequência de carbonos possíveis que eu conseguir. Em caso de competição, eu devo escolher a cadeia que ela tenha maior número de substituintes. Lembrando, os substituintes são aqueles grupos que estão ligados à minha cadeia principal. Então, se eu tivesse uma cadeia com 10 carbonos e 4 substituintes, e essa minha cadeia ela tem 3 substituintes, a que tem 4 estaria ganhando, então ela seria escolhida. Mas aqui no caso, a gente só tem apenas uma única cadeia de 10 carbonos. Então, a gente vai utilizar agora, para dar o nome dessa cadeia, um prefixo específico. Seguindo a nossa tabela, a gente vai ter vários prefixos pela quantidade de carbonos que a gente tem na nossa cadeia. Então, se a nossa cadeia tem 1 carbono, a gente vai utilizar o prefixo met. Se ela tem 2, et, se ela tem 3, prop, se ela tem 4, but, e assim sucessivamente. Caso a nossa cadeia ela tenha uma estrutura cíclica no meio, ou seja, ela será uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica, a gente vai atribuir ela como a nossa cadeia principal, ou seja, na estrutura. Ela que vai ser a nossa cadeia principal e a gente vai ter que utilizar o termo ciclo antes do nosso prefixo, como no exemplo. A gente tem um metil localizando o nosso substituinte, ciclo, porque ela é uma cadeia fechada, pente, porque ela tem 5 carbonos, pentano, no final, hidrocarboneto. A gente tem agora a nomeação dos nossos substituintes. A gente já selecionou a nossa cadeia principal, a gente já sabe que ela tem 10 carbonos, agora a gente vai nomear os nossos substituintes, ok? Aqui destacado, a gente tem esse primeiro substituinte. Ele tem 2 carbonos, então ele vai ser chamado de etila. A gente vai pegar aquele primeiro prefixo da cadeia principal e a gente vai colocar o final ila, porque a gente vai tratar os substituintes como mini cadeias principais. Então, a gente vai nomeá-los como uma mini cadeia principal. Então, a gente tem 2 carbonos, et, e o final ila.
Aqui embaixo a gente tem apenas um carbono, então a gente vai ter 2 metila. Algumas estruturas, alguns substituintes, eles vão ter uma nomeação um pouco mais complexa. Perceba que aqui eu tenho a cadeia principal ligada a uma butila, but de 4 carbonos, a terminação ila porque ele é um substituinte. Já aqui eu tenho uma sec-butila. Por que sec-butila? Porque eu tenho uma butila que ela está ligada à cadeia principal por meio de um carbono secundário, que é um carbono que está ligado a outros 2 carbonos. Aqui eu tenho uma tercibutila. Não deixa de ser uma butila, só que agora ela está ligada à cadeia principal por meio desse carbono, que é um carbono terciário. Ele está ligado a 3 outros carbonos diferentes. E aqui eu tenho uma isobutila. Iso por quê? Porque a butila está ligada à cadeia principal, só que ela acaba se ramificando de maneira igual. Então eu tenho 2 metis na extremidade e iguais, eu tenho uma isobutila. Agora a gente deve atribuir o localizador ao nosso substituinte. A gente deve atribuir a ele o menor número possível que conseguimos. Quando houver um substituinte, ele deve ser organizado em ordem alfabética. Ou seja, se eu tenho um substituinte que é et e o outro que é met, durante a escrita da nomenclatura a gente tem que colocar o et antes do met para seguir a ordem alfabética. Quando o mesmo substituinte ele se repetir mais de uma vez, a gente deve utilizar o prefixo di, tri, tetra, pentra e etc. Ou seja, se eu tiver uma molécula que ela tem um metil, que ele se repete 2 vezes, eu tenho 2 metis, pode ser em várias regiões da molécula, pode ser na mesma região. Se ele se repete, eu vou usar o prefixo na hora de identificá-lo. Então eu vou dizer que é um dimetil. Esses prefixos, eles não vão entrar na regra da alfabetização. O único prefixo que vai entrar na regra da ordem alfabética é o prefixo iso. O iso, que a gente viu da isobutila, ele é o único que vai entrar na regra da alfabetização. Exemplificando agora a nossa primeira regra, a gente tem que o nosso substituinte ele deve ter o menor número possível, ou seja, eu tenho que dar a ele o menor número que eu conseguir. Então, tendo essas 2 moléculas como exemplo, a gente vai começar a numerá-las. Nessa daqui, a gente vai começar sempre pela extremidade. Então, vamos lá. Temos uma cadeia com 7 carbonos. Já nessa, a gente vai começar pela outra extremidade. Perceba que eu também tenho 7 carbonos. Só que perceba, nessa molécula, eu tenho que o meu substituinte está no carbono 2. Já nessa molécula, o meu substituinte está localizado no carbono 6. E a minha regra é clara. Ela quer que eu atribua ao meu substituinte o menor número possível. Então, essa molécula vai estar correta porque o meu substituinte está no carbono 2. E essa vai estar incorreta porque ele está no carbono 6. Caso aconteça de ocorrer uma repetição do meu substituinte em um mesmo carbono, o meu objetivo é que aquela repetição tenha o menor número possível, ou seja, a repetição ela vai ter prioridade em cima dos outros substituintes. Então, eu vou fazer com que ela tenha o menor número possível. Então, numerando a nossa cadeia, a gente vai ter perceba que novamente a gente começou da extremidade. Dessa vez, a gente começou da extremidade de dentro. E a gente percebeu que o carbono, que tem o metil que se repete, ele conseguiu ter a localização 3. Já nessa molécula, a gente começou por essa extremidade. E o carbono que se repete teve a localização 5. Novamente, a regra ela pede que ele tenha o menor número possível. Então, a gente vai ter a estrutura como correta, porque o meu metil que se repete, ele tem o carbono 3. Já nessa, vai ser incorreta porque o meu metil que se repete, ele está localizado no carbono 5. Se caso haja um empate, o meu segundo localizador, ele deve ter o menor número possível. Perceba, quando a gente começa a numerar essas cadeias, eu vou ter a seguinte numeração.
Perceba que eu tenho 3 substituintes nessa cadeia. O meu objetivo é que o meu segundo substituinte, ele também tenha o menor número possível. Então, se eu começo dessa extremidade, esse é o meu primeiro substituinte. Ele tem o número 2. É um número pequeno. Mas o meu segundo substituinte, ele está localizado no carbono 5. E já é um número maior. E nessa molécula, se eu começo por essa extremidade, o meu primeiro substituinte também está no carbono 2. E o meu segundo no carbono 3. E o meu objetivo é esse. É tornar com que o meu segundo substituinte ele esteja no menor número possível. Então, assim, a gente vai ter essa como correta e essa como incorreta. Se a última regra ela não resolveu o empate, o menor localizador ele deve ser atribuído em ordem alfabética. Ou seja, se eu não conseguir atribuir o menor localizador porque eu não consegui numerar a minha cadeia, eu devo atribuir ele em ordem alfabética. Perceba que nesse exemplo, a gente vai numerar a nossa cadeia. Perceba que essa cadeia começa por essa extremidade, mais perto do bromo. Já essa, mais perto do cloro. Só que usando a regra de desempate, que é a ordem alfabética, o bromo vem antes do cloro na ordem alfabética. Então, a correta seria essa. Nós temos essa estrutura como correta, porque o bromo ele vem antes do cloro na ordem alfabética e essa como errada. No caso de estruturas cíclicas, a gente vai aplicar as mesmas regras que a gente usou para estruturas que são de cadeia aberta. Então, a gente viu que aqui nessa estrutura a gente tem um metil que se repete e a gente tem um metil nessa outra extremidade. Então, a gente vai começar primeiro a numerar pelo metil que se repete. Então, perceba que essa é a estrutura correta, porque eu tenho que começar pelo substituinte que se repete, tenho que dar ele o menor localizador possível. Já nessa seria incorreta, porque eu estou dando a ele o maior localizador e não o menor. Então, a gente tem a construção do nosso nome sistemático. A gente numerou a nossa cadeia principal, atribuiu o localizador aos nossos substituintes, organizou os nomes dos substituintes nas suas respectivas localizações e na ordem alfabética, e a gente atribuiu um prefixo à nossa cadeia principal. Agora a gente vai fazer a adição de AN para cadeias saturadas, EN para cadeias insaturadas de ligação dupla e IN para cadeias insaturadas de ligação tripla. E a terminação a gente vai utilizar o O para os hidrocarbonetos. Lembrando da molécula que a gente viu no início do vídeo, agora a gente vai atribuir a sua nomenclatura. A gente destacou que ela tinha 10 carbonos na sua cadeia principal. A gente destacou seus substituintes, como a metila e 2 etilas, e agora a gente vai construir a sua nomenclatura. Sempre de início, a gente vai colocar os substituintes antes do prefixo da nossa cadeia principal, e sempre com os seus localizadores. Então, aqui no caso, a gente tem 4 etila. Lembre sempre da ordem alfabética, então a etila vem antes da metila. E o 4, os números, têm que estar separados das letras por hífen. Então nós temos 4 etil, pode ser etil ou etila, 5,7 dimetil, então a gente tem um metil no carbono 5 e outro metil no carbono 7. Lembre que quando eu tenho um substituinte que se repete, eu uso o prefixo di, tri, tetra, penta. Então, aqui eu tenho 2, então eu vou usar dimetil, mais o nosso prefixo da cadeia principal, que é dec, porque são 10 carbonos, AN, porque eu tenho uma cadeia saturada, e a terminação O, porque é um hidrocarboneto. Juntando tudo, a gente tem um 4-etil, 5,7 dimetil decano. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.